Bom dia a todos e todas. Inicialmente, gostaria de agradecer ao senador Paulo Paim pelo convite ao Conselho Federal de Psicologia para estar aqui. E me coube a tarefa de representar a nossa presidente, a doutora Marisa Borges. Bom, eu preparei uma apresentação, algumas das coisas eu até imaginava que os meus colegas Abramet já trariam alguns aspectos, então, por esse eu passarei mais rapidamente para discutir outros que foram levantados aqui. Então, a primeira questão, que acho que é o que nos traz aqui hoje, realmente, é por que as pessoas morrem ou ficam feridas no trânsito. E já foi visto que 10% só tem a ver com os veículos e com as vias, e que 90% são fatores humanos. Que fatores humanos? As condições físicas, que também já foram muito discutidas, e condições psíquicas, que têm a ver com atenção, têm a ver com percepção, com motivação, e que vão vir gerar os comportamentos que nós vemos no dia a dia dos condutores e que é, em última análise, o que está provocando a situação caótica que nós nos encontramos. A OMS, então, pondera alguns comportamentos muito importantes, enquanto comportamentos de risco, e que seriam os grandes responsáveis por esses índices altíssimos de mortalidade, que são excesso de velocidade, não usar cinto de segurança, não usar equipamento de proteção adequado para as crianças, não utilizar o capacete e álcool e direção. Bom, pensando em termos de desenvolvimento, né, a gente diria que dentro da psicologia teria dois momentos do desenvolvimento humano que seriam problemáticos enquanto comportamentos no trânsito. O envelhecimento. E o envelhecimento seria problemático por quê? Porque nós temos que estar atentos tanto ao declínio cognitivo quanto ao surgimento de doenças degenerativas. Hoje em dia, a população está vivendo mais tempo, consequentemente, dirigindo durante mais tempo, e esses são pontos que nós teremos que começar a nos preocupar. Os países europeus já vêm se preocupando há alguns anos com isso, e isso provavelmente tem que entrar na nossa agenda. E, por outro lado, a adolescência. Os senhores vão me dizer, não, nós não entregamos carteira de motorista para adolescentes. Sim, nós entregamos. 18 anos hoje, na nossa estrutura social, na forma como nós educamos os nossos filhos, nós temos adolescentes dirigindo. E eles estão morrendo. Alguns aspectos que dentro da psicologia a gente estuda e podem estar conectados com isso, tem a ver com locus de controle, ou seja, locus de controle é uma característica de personalidade que vai nos indicar o que é que a pessoa pensa ou que entidades são responsáveis pelo que acontece com ela. Estudo desenvolvido por nós, em Curitiba, indicou que os jovens condutores, ou seja, condutores entre 18 e 25 anos de idade, tendiam a atribuir a causas externas. Ou seja, se algo dá errado no trânsito, isso não é uma culpa minha. Aí nós resolvemos olhar isso também com os condutores mais velhos para ver, bom, será que a adolescência, isso é uma coisa que é mais relevante na adolescência? Infelizmente, não. Locus de controle é algo que nós teremos que ter em mente, senador, quando nós pensarmos campanhas para o trânsito. Porque se o meu locus é externo, eu vou ter que trabalhar para que as pessoas reconheçam que existem contingências externas para controlar o comportamento delas. A outra questão é uma característica também de personalidade muito presente na adolescência, que é a busca de sensações. Que era aquilo que os colegas comentavam aqui, de eu quero chegar mais rápido, o importante é sentir o vento na cara, o importante é ser o melhor do grupo, e que isso, sim, na adolescência é extremamente preocupante, porque o grupo influencia muito. E eu deixei por último, porque é o que a gente reconhece hoje como um dos grandes vilões em termos de coisas que a gente pode trabalhar para diminuir a acidentalidade, que é a questão da percepção de risco. Percepção de risco é algo que se estuda já faz algumas décadas, tem a ver com a sobrevivência dos seres em geral, e no trânsito, o nosso grande problema, o que os estudos vêm indicando, é que as pessoas não percebem o risco, que nós precisamos aumentar a percepção de risco. Por exemplo, quando nós perguntávamos uma pesquisa sobre o uso de álcool e direção a jovens entre 18 e 25 anos, que risco eles percebiam no trânsito frente a esse comportamento, o que saía como relevante era o risco de levar uma chamada de atenção dos pais quando chegasse em casa. Não era o risco de acidente, não era o risco da polícia pegar,
não era o risco de que pudesse acontecer qualquer outra coisa, que os amigos não quisessem ir com ele. Era o único controle que parece que ainda funcionaria um pouco, seria os pais em casa monitorarem. E isso é muito preocupante do ponto de vista geral. Então, essa percepção de risco, ela pode ser aumentada? Pode. Ela deve ser aumentada. Todos os modelos de percepção de risco, modelos teóricos que a gente trabalha, dizem que vários agentes podem trabalhar juntos em colaboração para que nós aumentemos a percepção de risco e, consequentemente, isso viria de encontro a diminuir o comportamento de risco no trânsito. Então, claro, o primeiro agente que poderia colaborar nisso é justamente o governo, né, no sentido não só de fazer boas leis, mas de estabelecer controles adequados. Nós precisamos, não adianta nós termos uma legislação fantástica para o uso de álcool e, por outro lado, nós não termos um controle para isso. As pessoas acabam entendendo que não é tão importante, porque, afinal de contas, vamos fazer uma analogia, o imposto de renda, que é importante, o governo deu um jeito de controlar. O governo encontrou uma forma de ver se todos nós fazemos nossa declaração, entregamos no dia 30 de abril. Se não encontrou uma forma ainda efetiva para o álcool, talvez o governo esteja lançando a mensagem de que não é importante. E aí o colega, o doutor Dirceu, falava antes de resoluções conflitantes, e eu lembrei de outra, que diz sobre as crianças andarem em moto. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, protetor, que busca salvaguardar a vida dessas crianças, e nós dizemos lá que uma criança pode andar em moto a partir dos 7 anos, sempre que ela tenha condições de cuidar da sua própria segurança. Que criança de 7, 8 anos tem condições de cuidar da sua própria segurança? Bom, outra questão também do governo seria, nós fizemos um estudo, porque existe nós consideramos uma falácia na psicologia, de que se nós avisarmos onde estão os controles de velocidade, isso vai ser educativo. Bom, nós temos estudo agora em junho na Universidade Federal do Paraná, onde em vários pontos da cidade nós fizemos medições antes do aviso de onde estava o radar, o controle de velocidade, e fizemos após. Se fosse educativo, deveria diminuir o número de pessoas, por exemplo, que saltam o sinal vermelho ou que excedem velocidade após o controle. E isso não foi verdade. Infelizmente, inclusive, aumentou um pouco no ponto seguinte que nós fazíamos a medição. Então, isso é algo para nós pensarmos, porque não há teoria psicológica que justifique esse tipo de ação nossa de avisar antes dos controles. Bom, então, com isso eu já falei também de fiscalização, da importância da fiscalização. As pessoas têm que perceber que a fiscalização vai acontecer e que elas não sabem onde. Então, não é que os europeus conseguem diminuir a acidentalidade porque eles são melhores intrinsecamente. Uma coisa que foi muito importante na construção disso na Europa, na construção de um comportamento mais seguro, foi de que não se sabe quando você vai ser fiscalizado, mas você sabe que vai ser. Existe a percepção do risco de que algo vai acontecer se você exceder a velocidade, se você for pego dirigindo alcoolizado. E aí nós temos um outro grupo de agentes que poderiam colaborar nisso, são a família. Eu já falei um pouco para vocês sobre isso, como os pais, mesmo com os nossos supostos adultos, ainda têm um papel muito importante. A sociedade como um todo, na medida em que nós precisamos mostrar que trânsito é uma coisa séria, que nós não aceitamos, que eu não aceito que alguém saia da minha casa embriagado, que isso é algo que não é permissível, assim como nós não aceitaríamos que as pessoas fizessem outras coisas na nossa frente. E os amigos, mas esses são os que eu menos conto. Por quê? Porque nós sabemos que os amigos ou os pares dos jovens condutores, que são o maior grupo, o grupo mais expressivo de mortes no trânsito, não tendem a ser, no nosso contexto, uma influência positiva no sentido de diminuir comportamentos de risco. Bom, então, que ações concretas nós poderíamos pensar? Primeiro, e essa é uma ação que é para cada um de nós, que é viver como quem sabe que o trânsito é um sistema de risco. Isso amplamente
dito, divulgado, de que nós realmente acreditamos nisso. Aprender com as boas práticas dos outros países. A Espanha, por exemplo, conseguiu uma redução fantástica da mortalidade do trânsito nos últimos anos. É um país, os países europeus, provavelmente um dos mais similares a nós, culturalmente. Nós temos que olhar o que eles fizeram, como é que foi feito, o que nós podemos aproveitar aqui também. Desenvolver e avaliar campanhas de segurança no trânsito. Se falou bastante em educação aqui. Eu trabalho com crianças entre 2 anos e meio e 10 anos, com educação para o trânsito. Nós já atendemos mais de 15 mil crianças nos últimos anos, mas nós estamos muito convencidos de que, se não houver uma intervenção maior que chegue aos pais também, nós vamos perder a ação que nós fizermos. Ou seja, a escola pode e deve educar, mas nós precisamos educar os professores e nós precisamos educar os pais, porque senão nós vamos perder a guerra. Então, quando eu falo em campanhas, eu penso justamente nessa ação que vai englobar a educação inserida no contexto das escolas, mas vai englobar também os pais, os professores, a sociedade como um todo. E a importância de nós avaliarmos essas campanhas. Porque, muitas vezes, nós achamos muito bonita a campanha, ela está muito bem pensada, mas ela não tem o efeito que nós queríamos. Ou nós sequer sabemos isso, porque nós não temos a prática no país de avaliar o que está sendo feito. Trabalhar para que a palavra acidente seja substituída. Isso também já foi falado aqui. Houve uma comissão da BNT faz alguns anos, não se conseguiu naquele momento. Usar a palavra acidente incide o erro, leva as pessoas a pensar que é algo eventual, que é algo que pode acontecer com qualquer um. No meu estado tem uma expressão que se diz que só o peru morre de véspera. Então, nós precisamos mostrar que não. Acidentes de trânsito não são alguma coisa fortuita do destino ou do que seja. E, finalmente, cobrar do governo que as verbas destinadas para ações de educação para o trânsito sejam descontingenciadas. Esse dinheiro está preso, também já foi falado, é muito importante que se possa fazer ações, mas para fazer ações se precisa financiamento. E aí, como a doutora Débora já mencionou, nós temos a segunda conferência. A Carta de Brasília, nas suas proposições iniciais, considera justamente muitas dessas coisas que nós estamos trabalhando aqui hoje, a importância da fiscalização, do monitoramento do risco, o papel das campanhas. Então, assim, o governo vai assinar pelo país essa carta, nós precisamos mostrar que a gente também precisa de financiamento para poder fazer as coisas. E, por fim, dizer que a psicologia pode ajudar. Nós conhecemos os condutores, porque eles também passam por avaliação, então nós temos uma gama de informações importantes. Nós conhecemos os mecanismos psíquicos que funcionam e nós temos um compromisso ético com o país. Então, eu quero colocar, desde já, a psicologia brasileira à disposição para trabalharmos juntos no que possa ser feito nessa área. E gostaria de fechar com uma frase do escritor francês Victor Hugo, que justifica por que nós estamos aqui numa comissão de direitos humanos discutindo o trânsito, quando ele diz que, quando uma morte é evitável, deixar morrer é um crime imperdoável. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Professora doutora Alessandra Santana Bianchi, que falou pelo Conselho Federal de Psicologia, deixando uma série, inclusive, de orientações, sugestões, inclusive que tem que ter orçamento, né? Tem que ter orçamento para combater. E achei interessante essa ideia de mudar a palavra acidente. Bem interessante. Por favor, o coordenador-geral de fiscalização de projetos, substituto do Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social, Dr. Jefferson Slider. Muito obrigado, senador Paim. Muito bom dia aos senhores e senhoras presentes. Quero cumprimentar também os demais integrantes da mesa. Bom, esse tema realmente causa escândalo e indignação a todos pela quantidade de mortes, mutilações e tantos outros dramas aí nos acidentes de trânsito. Estamos discutindo hoje principalmente o papel da medicina do tráfego, e hoje eu trago um pouco
de um enfoque mais limitado em relação aos acidentes de trabalho que ocorrem no trânsito. A gente queria destacar também a segunda conferência, a segunda conferência global, que terá participação também do Ministério do Trabalho, procurando trazer um pouco esse enfoque trabalhista também para a prevenção de acidentes do trânsito. Os acidentes de trabalho no Brasil, relacionados ao trânsito, a gente tem um destaque muito grande para as mortes ocorridas em motoristas no transporte rodoviário de cargas. Aproximadamente 15% das mortes registradas como acidentes de trabalho na Previdência Social ocorrem com esses trabalhadores. E também se destacam os setores do transporte rodoviário de passageiros, quando a gente faz cálculos de taxa de mortalidade e de incapacidade permanente para o trabalho em praticamente todos os estados do país. É se destacar que esses números são claramente subnotificados, né? Nós temos aí os dados da RAIS, referem a aproximadamente 400 mil motoristas de caminhão registrados pela CLT. E a gente tem uma estimativa aí de 900 mil transportadores, chamados transportadores de carga autônomos. Porém, a gente sabe que uma grande parte desses ditos autônomos são, na verdade, trabalhadores que deveriam ser seletistas, né? Nós temos no Ministério do Trabalho uma iniciativa de um grupo especial de fiscalização móvel, chamado GETRAC, que é o Grupo Especial de Fiscalização do Trabalho em Transporte, e que está em atuação desde 2009, e nesse período a gente chegou a quase 200 mil casos de descaracterização de contratos de terceirização, porque, na verdade, eram motoristas que trabalhavam com uma empresa só, com todas as características de vínculo trabalhista. Então, quase 200 mil desses motoristas aí eram, na verdade, trabalhadores seletistas, e isso só nesse pequeno grupo de 4 ou 5 auditores fiscais que tem feito um número ainda restrito de fiscalizações. Então, a gente acredita que esse número seja realmente muito expressivo entre esses 900 mil que trabalham como autônomos e que a gente normalmente não tem tanta ingerência. E o que a gente percebe nas nossas análises de acidentes é que um fator que tem muito destaque é a jornada, né? Tanto nessas fiscalizações de rotina, como nas análises de acidente de trabalho, a gente tem observado uma jornada excessiva extremamente frequente. E aqui a gente não está falando de jornadas de 9, 10 ou 12 horas. A gente está falando de jornadas de 18, 22, 26 horas no volante de um caminhão ou, às vezes, outros veículos menores. E isso gera claramente uma fadiga, aliada também aos problemas de descanso, e tudo isso tem bastante relação com as distâncias que esses trabalhadores têm de percorrer, né? E não faz muito sentido para a gente pensar que um caminhoneiro deva sair lá do sul do país e levar uma carga até o Amazonas ou o Pará sozinho ou em dupla, ainda que ele tenha dupla e faça seus revezamentos. O local de descanso dificilmente é adequado, então a gente sente falta de uma redução da frota de motoristas profissionais, que a gente tenha um investimento maior na recuperação de malhas de outros transportes mais seguros e que não envolvam tantas pessoas no risco do trânsito, e que os motoristas, e a gente acredita que isso não reduza postos de trabalho, porque os motoristas de caminhão sempre serão necessários para fazer trajetos menores dos portos litorâneos ou em rios ou mesmo de portos secos. Então, a gente acredita que isso seja muito importante para a redução desses acidentes de trabalho relacionados ao transporte rodoviário de cargas. Além disso, a gente tem ainda inúmeros outros tipos de acidentes que acontecem, por exemplo, com os motociclistas, e aqui a gente acha que a subnotificação é muito maior, porque nós temos registrados em 2014 apenas 27 mortes de motociclistas relacionados ao trabalho. Esses são motociclistas seletistas. Então, a gente acredita que existe uma grande subnotificação pela própria confusão que se faz. É um acidente de trânsito, então necessariamente não é do trabalho.
e também pela quantidade enorme também do trabalho informal ou autônomo, entre aspas, dos motociclistas. E aí a gente não tem um dado mais específico de quantos realmente se acidentam ou ficam incapazes no uso da motocicleta enquanto estão trabalhando. E aqui são outras relações de trabalho que estão envolvidas, né? Tem muito a ver com essa questão da pressa na entrega, do ganho por produtividade, que também envolve lá nos caminhoneiros, que tem pressa de chegar por causa do frete, da carga, etc. E em relação aos motociclistas, isso acontece muito frequente, né? Hoje a gente vê menos, mas ainda existe muito aquelas propagandas que, se não entregar em 20 minutos, o cliente recebe dinheiro de volta e esse dinheiro fatalmente sairá do bolso do motociclista que está entregando. Então, isso aí precisa ser também abordado. Nesse sentido, é que a gente acredita que é extremamente necessário que haja realmente uma mobilização de toda a sociedade e de uma maior integração desses diversos órgãos que lidam com o assunto, né? Nós temos aí o próprio Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho e Previdência Social, os órgãos de trânsito como um todo, Polícia Rodoviária Federal. Por exemplo, nesses acidentes, a gente tem muita dificuldade de fazer análise das questões trabalhistas nos acidentes, porque ocorre lá no meio de uma estrada, a polícia chega, às vezes o bombeiro chega, e a gente não consegue chegar. Nós temos pouquíssimos auditores fiscais atualmente em atividade, e muitas vezes esse próprio deslocamento depende de conseguir veículo, conseguir transporte para chegar lá. Geralmente a gente chega depois de vários dias e tem dificuldade de caracterizar as questões trabalhistas envolvidas no acidente. E assim também Corpo de Bombeiros, Ministério dos Transportes e por aí vai. Diversas entidades que a gente vê que estão trabalhando muitas vezes sem uma grande integração. Esse é um assunto que a gente vê que envolve a sociedade inteira, né? Desde a educação, que a gente foi muito tratado aqui, mas envolve a necessidade de ações mais integradas e contínuas. É preciso que a sociedade seja cada vez mais alertada dessa questão, né? Eu fico pensando, quantas vezes a gente viu manchetes de jornal de primeira página, em letras garrafais, falando dessa mortandade e da incapacidade. É raro a gente ver algo desse sentido, a não ser em dias de comemoração. E eu acho que tinha que ser todo dia, praticamente, né? Dizer, na primeira página de todos os jornais, 100 e tantos mortos ontem, 120 mortos hoje, 120... E a gente assustar a população com isso, para ela entender que ela precisa cobrar também dos responsáveis e cobrar também individualmente, né? Não apenas a gente ficar esperando que os órgãos governamentais tomem conta de todos os assuntos, mas que as pessoas também vão se conscientizando e entendendo, até como empregadores e como empregados, como usuários dos sistemas, a necessidade de uma maior conscientização em relação aos acidentes de trânsito. Nós estamos à disposição lá no Ministério do Trabalho e Previdência Social, no Departamento de Segurança, Saúde e Trabalho, para alguns dados mais minuciosos que alguém possa se interessar. Eu queria finalizar falando em relação à interface que existe clara entre a medicina do tráfego e a medicina do trabalho, que é com quem a gente trabalha com mais a miúde. Sabemos que muitos médicos do tráfico também atuam na seara da medicina do trabalho e a gente sente um pouco falta de uma maior integração do ponto de vista científico, como congressos, jornadas, seminários que tratem especificamente do que pode ser feito em relação a essa prevenção, que ela não é apenas nesse momento de declarar aptidão ou inaptidão eventualmente, mas continuamente o que pode ser feito no âmbito dos serviços de saúde e segurança das empresas de transporte e no próprio âmbito dos serviços de segurança e saúde gerais, que precisam evoluir, uma vez que a convenção da OIT 155 determina que os estados procurem fornecer serviços de saúde e segurança ocupacionais para todos os trabalhadores. E hoje o SESMIT envolve só uma parte pequena desses trabalhadores. A gente precisa também pensar em como atender mais trabalhadores com os serviços especializados, e que essa interface entre a medicina do trabalho e do tráfico ela possa trabalhar com uma prevenção contínua e não apenas nos exames periódicos ou admissionais.
Muito obrigado. Muito bem, esse foi o senhor Jefferson Slater.